E o plenário do Supremo Tribunal Federal formou maioria contra os pedidos das defesas de Jair Bolsonaro e de seus aliados para afastar os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e o ministro Cristiano Zanin do julgamento da suposta trama golpista de 2022. O André Anelli vai trazer as informações para a gente agora. Aliás, o julgamento de vários recursos relacionados ao mesmo caso, né, Anelli? Conta essa história aí para a nossa audiência. Bem-vindo. Obrigado, Evandro. Muito boa tarde a você e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. São recursos que foram apresentados pelas defesas do ex-presidente Jair Bolsonaro, também do ex-ministro Walter Braga Neto e também do general Mário Fernandes. Ele que é acusado de ser um dos autores daquele plano conhecido como Punhal Verde Amarelo, que teria, então, um planejamento para matar o então candidato eleito presidente Lula, também o vice Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Então, o que as defesas desses 3 acusados acabaram pedindo foi justamente a suspeição, ou seja, que fossem suspensos, então suspeitos para fazer esse julgamento, uma vez que eles teriam interesse direto nesse julgamento, e em instantes a gente explica quais seriam os interesses de acordo com as defesas, ou então o impedimento dos ministros do Supremo Tribunal Federal, no caso Flávio Dino, também Cristiano Zanin e o próprio Alexandre de Moraes. E aí, explicando então o que alegam as defesas dos acusados para pedir a suspeição ou então o impedimento dos ministros. No caso de Flávio Dino, é o fato de o então ministro da Justiça, em 2021, ter apresentado uma queixa-crime contra o ex-presidente Bolsonaro. Também o fato de Cristiano Zanin, no caso, já ter atuado como advogado direto do presidente Lula. E, por último, Alexandre de Moraes, por, então, ser uma das supostas vítimas desse plano Punhal Verde Amarelo, que pretendia, como eu disse agora há pouco, matar, então, o ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, por conta dessas questões, desses envolvimentos apontados pelas defesas dos acusados, é que houve o pedido de suspeição ou então impedimento de cada um deles do julgamento contra o ex-presidente Bolsonaro, contra Walter Braga Neto e contra Mário Fernandes, além de outros membros acusados de uma trama golpista em 2022. E aí, antes de encerrar, Evandro, a gente destaca que esse julgamento acontece ainda nessa quarta-feira. Ele começou na madrugada, se encerra às 11h59 da noite, mas a maioria foi formada para negar, então, esses pedidos feitos pelas defesas dos acusados. Evandro. 4h30, pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. Anelli, falando em julgamento, eu quero saber sobre esse esquema de segurança que está sendo montado pelo Supremo Tribunal Federal para o dia do julgamento em plenário. Exatamente, Evandro. É um esquema de segurança para justamente fortalecer, então, todo o aparato policial que fica em torno do Supremo Tribunal Federal, mas não apenas isso. Um esquema também para acabar prevendo, inclusive, um plano de fuga, caso haja, por exemplo, algum tipo de invasão ou atentado durante o julgamento da primeira turma. E, inclusive, eu vou pedir para você, Evandro, para a gente quebrar rapidamente o protocolo aqui, eu vou fazer uma mudança na nossa câmera para mostrar que o Congresso Nacional, por exemplo, ele tem esses gradis aqui em volta. Isso acaba manchando toda a arquitetura de Brasília, que é prevista para ser de livre acesso, né? É um planejamento que foi previsto inicialmente, originalmente, por Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, que acabaram então sendo os responsáveis aqui pelo planejamento da capital federal. Esses gradis já estão no Supremo Tribunal Federal e devem ser colocados em maior volume, justamente então para acabar impedindo a possibilidade de invasão de acesso ao prédio do Supremo Tribunal Federal. A gente destaca ainda que, diferentemente dos outros julgamentos que acontecem no prédio principal do STF, que fica localizado na Praça dos Três Poderes, esse julgamento do ex-presidente Bolsonaro e de outras pessoas vai acontecer então em um prédio anexo do STF, justamente porque se trata de uma sala de reuniões da primeira turma e que tem os ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino e Alexandre de Moraes como
como membros. Então, pelo fato de acontecer em outro prédio esse julgamento, é possível que haja, inclusive, também a colocação de itens de segurança que já são colocados no prédio principal do STF, nesse prédio agora, então, justamente para reforçar toda a segurança dos ministros nesse julgamento no final do mês. Evandro. Muito bom, André Nelly. Obrigado aí pelas informações, por trazer o exemplo, né? Ilustrar aqui para quem nos acompanha toda essa segurança que está sendo montada, que de certa forma compromete o que foi, como o Anelli explicou, criado, né, para ser Brasília de livre acesso, tendo agora os gradis justamente por causa dessas situações envolvendo a segurança, neste caso do julgamento da primeira turma, que vai receber então as acusações contra Jair Bolsonaro e seus aliados. Anelli, bom trabalho para você aí em Brasília. Gani, vamos falar um pouquinho primeiro sobre o esquema de segurança. Você acha que há justificativa para se adotar toda essa questão neste momento? Eu acho que é desnecessário, até porque várias pessoas que estavam ali no 8 de janeiro pegaram penas muito elevadas, né? O PP trouxe aqui de maneira oportuna a moça que escreveu com batom na estátua e pegou 17 anos. Então eu não vejo, né, que essas pessoas ou outras pessoas aí vão se arriscar, dado, né, todas as penas aí bastante elevadas que tiveram. Então eu não vejo que haja toda essa necessidade de segurança, mas enfim. Ô, Gustavo Segré, você vive dizendo aqui, né, em várias vezes que a gente discute esse tema, o quanto a segurança montada pelo governo federal no 8 de janeiro poderia ter sido importante para impedir que aqueles ataques acontecessem, ou até mesmo a desmobilização das pessoas que estavam em frente aos quartéis. O Gani diz que agora poderia ser um pouco exagerada essa estrutura, mas não seria melhor então pecar pelo exagero, levando em conta esse seu argumento, do que não colocar nada e talvez uma outra situação mais grave acontecer? Os ânimos estão muito exacerbados, mano, muito. Tem muita gente que está frustrada. Eu acho que a principal sensação de raiva do ser humano está vindo de uma sensação de injustiça. Quando a gente observa que esse julgamento pode ter cartas marcadas, nós avaliando rapidamente, o presidente do STF falou: derrotamos o bolsonarismo. Pô, se um juiz da Corte Suprema, o mais alto tribunal judiciário, afirma que ele faz parte da derrota do bolsonarismo, me desculpa, eu não consigo entender imparcialidade numa afirmação dessas e numa eventual participação do presidente Barroso num processo contra o presidente Bolsonaro. Aí pode ser, não, mas ele não vai participar. Perfeito. Então vamos lá. Flávio Dino. Sou cristão, acredito no demônio e o demônio está personificado pelo presidente Bolsonaro. Não vejo imparcialidade aí também não. O Cristiano Zanin é uma pessoa muito próxima do presidente Lula. Inclusive, devemos lembrar a audiência e ao eleitor do PT, sobretudo, que o presidente Lula falou que não era da República colocar amigos na Corte Suprema. Colocou 2. Então, quando a gente avalia tudo isso, nós vemos que a estátua da justiça, que tem os olhos vendados, porque não interessa quem está julgando e deve dar um processo legal e autônomo e totalmente imparcial, eu não sei se aplica nesse caso. Então, logicamente, é bom ter os cuidados. E lembrando que são 2 aspectos que eu sempre defendo. Não consigo entender até agora porque, tendo autonomia da violência, e não estou falando da violência em si, autonomia do resguardo da segurança, por que o governo do presidente Lula não fez nada em 8 dias para que as pessoas que estavam nos quartéis pudessem sair? E a segunda, são 3 lugares de acesso que, cortando esses 3 lugares, ninguém chega na Praça dos 3 Poderes. Mas para isso, cortava a narrativa que eu tenho certeza, o governo do presidente Lula, pessoas do judiciário sabiam dessa cogitação do golpe. Precisavam a confirmação através de um ato massivo. Está aí, 8 de janeiro. Ô, Zé Maria Trindade, toda essa história está acontecendo no seu quintal. Como é que você avalia o reforço na estrutura montado pelo Supremo Tribunal Federal? Pois é, o que todo mundo fala aqui é sobre esse julgamento. É o julgamento do ano, dizem, mas eu considero um julgamento da história. Vai ficar para a história do Supremo Tribunal Federal como uma tatuagem ou como uma cicatriz. Esse julgamento importante, assim como foi o mensalão, que quebrou uma lógica do Supremo de não julgar e não condenar parlamentares, né? E depois julgamento também dos envolvidos ali no caso do Petrolão. Esse julgamento ele é muito mais importante por envolver um governo, vai julgar um governo. É a cúpula do governo anterior, a cúpula do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive o ex-presidente,
os principais ministros, os ministros ligados a Jair Bolsonaro. E impressiona pela rapidez, né? São prazos legais, eu gosto de dizer, são prazos possíveis, mas não são usuais, estão muito rápidos, né? Isso tem a ver, nada é por acaso por aqui. Os tribunais superiores, eles têm um quê de política, né, jurídica, e foi por isso criados, mas não pode ser de forma muito explícita. Esta luta política, esse debate político está sendo. Então, é um julgamento muito importante. A decisão do Supremo em proteger os seus está clara. A oposição não ganhou absolutamente nada. Apresentou vários pedidos, eu conversei com um advogado e eu dizia, mas e aí? Ele, olha, nós temos que dar uma base jurídica, temos que fazer todas as apelações possíveis até para dar argumento a um debate que tem que ser político, quer dizer, os advogados, né, que militam na política e não são talhados para lidar na política, porque é diferente o jurídico do político, estão dizendo que, olha, as armas que temos para lutar contra isso aí, ou seja, para defender os nossos clientes, não são possíveis, é preciso algo a mais. Talvez isso que justifique o debate político do Congresso e a saída de Eduardo Bolsonaro para o exterior, por fazer uma pressão importante. Então, esse é um lado desta decisão do Supremo de negar todos os pedidos dos indiciados que virarão réus no Supremo, todo mundo já sabe. Sobre a proteção, houve mudanças. Um estacionamento tradicional ao lado do Supremo, que servia inclusive ao Congresso, né, e é de responsabilidade do Supremo, foi fechado. Só credenciados e funcionários do Supremo. O Supremo fechou uma rua, colocou ali um guarda, né, que fica 24 horas impedindo as pessoas de passarem por um local que era público. E para esse julgamento haverá reconhecimento facial e haverá reforço ainda mais na segurança. Pouco tempo atrás, o presidente Lula chamou os presidentes de poderes para um ato que era de tirar as grades horríveis que enfeiam a Praça dos Três Poderes e as grades que não estavam no projeto aqui do Lúcio Costa e que são proibidas de serem colocadas de forma permanente. Daí, vamos dizer, essa temporariedade permanente. Então, parece que as grades fazem parte agora da paisagem da Praça dos Três Poderes em volta do Congresso. Não pode colocar nada permanente porque o tombamento de Brasília não permite. E esse último atentado que teve lá do suicida, isso acabou piorando a situação. Eu vou te dizer uma coisa assim, piora muito para nós que trabalhamos nessa área. Antes você entrava tranquilamente, todos já te conheciam. Hoje é um rigor muito grande, com raio-x, com observação, reconhecimento facial, mas é a vida, né? É preciso essa segurança. Interessante, Zé. Interessante você mencionar esse caso recente também do homem que se matou ali, né, em frente à Praça dos Poderes. Agora, o Felipe Monteiro, eu queria ouvir sua análise, levando em conta também que, para o fato momentâneo, há recusa, né, por maioria no plenário, da retirada dos ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin e Alexandre Moraes do processo, que era uma demanda intensa da defesa de Jair Bolsonaro e de outras pessoas que estão sendo acusadas agora e que devem, então, serem julgadas aí pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. O quanto isso tudo traz um ar de tensão para esse julgamento, para essa história, no teu ponto de vista? Não, com toda certeza, né? Você fazer algum pedido contra ministros do Supremo Tribunal Federal, você acaba criando uma atmosfera muito ruim, né, para o julgamento e para os julgadores. Não é fácil para um advogado resolver tecnicamente entrar com um pedido contra, né, os magistrados que vão julgar a sua causa. Mas eu queria só fazer um adendo, né? Eu tenho muito apreço pela legislação e pelo Estado Democrático de Direito, né? O artigo 144 e 145 do Código de Processo Civil, que fala exatamente sobre casos de impedimento, né, e casos em que o juiz não pode analisar a causa, julgar a causa, né, não diz nada sobre o pedido dos advogados de defesa do Bolsonaro, né? Pelo contrário, não tem nada ali que se encaixe perfeitamente no caso concreto do Bolsonaro. A gente pode até discutir, isso é justo, isso é injusto, isso é correto ou não é correto, mas o fato é que a lei está aí. E a gente tem que atuar sempre de acordo com a lei. E o ponto que o Segre colocou aqui é um ponto verdadeiro, né? Eu acho que o grande problema da nossa democracia, do nosso judiciário, é querer falar sempre para a televisão. Querer a todo momento se aparecer, né? Juiz tem que falar nos autos.
O juiz tem que ficar retido, né? tem que ficar recluso, né? Tem que ficar pensando, refletindo, ele tem que estar acima do bem e do mal, né? Ele tem que estar acima, né, dos conflitos institucionais e da tensão social que pauta o Brasil atualmente. Então, infelizmente, o fato dos juízes e magistrados virem a público a todo momento se manifestar sobre determinada situação, isso acaba criando uma atmosfera de injustiça, de que os juízes não são imparciais para julgar o caso do Bolsonaro. E sobre essa demanda, eu concordo com essa demanda. Eu concordo com as pessoas que acham, né, que a roupagem da justiça do STF não dá o ar de imparcialidade para julgar um caso tão importante como esse.